figura, o cone 1 à esquerda, de altura H1, tem como base o círculo circunscrito, A1² de lado A, e o cone 2 à direita, de altura H2. Tem como base o círculo inscrito em 1² também de lado A. Se os volumes dos cones são iguais entre si, conclui-se que a razão H2 sobre H1 é... Nós temos dois cones, o volume do cone 1 é igual ao volume do cone 2. E para determinar o volume de um cone, ele é dado pela fórmula, que é a área da base, que no caso dos dois são um círculo, multiplicado pela altura desconhecida, dividido por 3. No caso específico, nós precisamos determinar o H, mas antes nós vamos pegar a área da base do cone 1 para determinar. Como é um círculo, a área do círculo ele é dado por π vezes o r ao quadrado. E quem vai ser o raio? Então, nós precisamos aqui olhar que a diagonal do quadrado vai ser, no caso, o diâmetro. E para eu achar esse diâmetro aqui, nós olhamos para o triângulo, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, no caso aqui, o diâmetro, ele vai ser a hipotenusa, que é dado por b ao quadrado, que são os catetos, que é o b, e o c ao quadrado. No caso, determinando o diâmetro primeiro, porque o diâmetro vai ser metade para o raio. Então, vai ficar d igual a cateto a ao quadrado mais o cateto a ao quadrado. Então, o diâmetro, no caso, vai ser dado por 2a ao quadrado. D igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado. No caso aqui, quem vai sair fora da raiz, porque a ao quadrado com a raiz quadrada, vai ficar a raiz de 2. Só que nós acabamos de achar a linha azul como o diâmetro, que é a raiz quadrada de 2. O raio, ele é metade do diâmetro. Então, no caso aqui, o nosso raio, ele vai ser o a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, para eu achar a área da base, eu vou substituir a área da base, vai ser π vezes o raio, que é a raiz de 2 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ficar π ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado sobre 4. A área da base é igual a π vezes a área ao quadrado, o azinho ao quadrado, vezes 2 sobre 4. Aqui nesse caso, 2 e 4 é possível simplificar. Então, vai ficar a área do círculo, vai ficar π vezes o a ao quadrado sobre 1 meio, porque eu simplifiquei por 2 aqui a fração. Agora, nós vamos determinar a área referente à base do cone 2. Então, recortando aqui, nós vamos ter a área do círculo, dado por π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso aqui, o quadrado, como ele está inscrito, ele vai ser o próprio diâmetro do círculo. Então, significa que o raio, que é metade de A, vai ser A sobre 2. Substituindo na fórmula da área da base, vai ficar π vezes A sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ficar π vezes A ao quadrado sobre 4. Vamos montar aqui a relação do volume 1, que é igual ao volume 2, para determinar a razão da altura 2 sobre a altura 1. Então, o volume ele é dado por 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O volume 2 também é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. No caso aqui, nós temos que 1/3, a área da base do cone 1 deu a ao quadrado vezes 1 meio vezes π. Nós vamos multiplicar por h. O cone 2 vai ser 1/3, a área da base deu a ao quadrado vezes π sobre 4, e nós vamos multiplicar posteriormente por h. Então, fazendo a junção da multiplicação, nós vamos ter aqui, na parte de cima,
A ao quadrado vezes 1 vezes 1 vezes π vezes h, eu vou ter h vezes a ao quadrado vezes o π. Na parte de baixo, que é o denominador, nós vamos ter 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1, nós vamos ter como resultado 6. Agora, olhando para o segundo termo, nós vamos ter aqui, na parte de cima, a ao quadrado igual a π vezes o h. E na parte de baixo, 3 vezes 1 vezes 4 vezes 1 vai dar 12. Então, nós percebemos aqui que no numerador, que no caso vai ser a altura 1, ela está sobre o denominador 6. E no caso aqui da outra altura, que vai ser a 2, ela está sobre o denominador 12. Então, nós vamos fazer aqui um ajuste da fração, deixando tudo com um denominador 12. Então, no caso aqui, eu vou pegar o 6 para que eles fiquem com o denominador 12, é a mesma coisa que eu dobrar H1. Então, H2 sobre 12, eliminando aqui os nossos denominadores, eu vou ter que 2 vezes H1 é igual a H2. Igual a 2 igual a H2 dividido por H1. Então, a razão entre a altura do cone 2 e a altura do cone 1 vai ser de 2. Alternativa D.